E se a ideia de tratar uma empresa como tipo uma máquina bem lubrificada for exatamente o que está matando o negócio? Olha, essa é uma provocação excelente logo de cara. Pois é. Sejam muito bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Eu estou super animada para desconstruir essa visão clássica. E já estava na hora de fazermos isso. Olá a todos, eu estou muito preparado para o nosso debate de hoje. Hoje, nós temos em mãos um material fascinante chamado Organização como Sistema Vivo. Um texto riquíssimo, com certeza. Sim. E a nossa missão com este mergulho no material é abandonar completamente aquelas planilhas estáticas, sabe? Abandonar os organogramas rígidos e decodificar o que realmente é o DNA corporativo. Essa é a palavra-chave, DNA. Exato. Nós vamos investigar como uma empresa funciona quando a encaramos como um ecossistema complexo. Como uma floresta ou até mesmo um corpo humano. Isso. E o mais intrigante, descobrir por que a sobrevivência no mercado é literalmente comparada, pelo autor do nosso texto base, a dançar com um urso de meia tonelada. É uma metáfora fantástica. É incrível. Para quem nos acompanha, eu convido a parar de imaginar uma empresa como um relógio cheio de engrenagens de metal. Essa é uma mudança de paradigma que altera tudo, de verdade. Com certeza. Quando a gestão deixa de olhar para a empresa como um relógio mecânico onde se pode simplesmente trocar uma engrenagem defeituosa seguindo o manual de instruções e passa a enxergá-la como um organismo biológico que respira... Que tem um sistema nervoso, né? Exatamente. Um sistema nervoso que precisa de nutrientes. Quando a ficha cai para isso, as respostas para aquelas crises crônicas de gestão começam a fazer muito mais sentido. Fica tudo mais claro. Nós estamos saindo de uma visão mecanicista, fria, e entrando em um território puramente orgânico. Certo, vamos desvendar isso. Porque o material traz uma premissa logo nas primeiras páginas que parece simples, mas carrega um peso enorme. A da construção versus crescimento. Isso mesmo. A frase é: máquinas são construídas, organismos crescem. Profundo. Muito. Lendo a pesquisa, uma distinção linguística me chamou muita atenção. Qual seria? O documento foca na diferença entre os verbos ser e estar. Ele argumenta que as coisas e as pessoas não são estáticas, elas estão em um estado contínuo. O que é fascinante aqui é que essa distinção ataca o maior erro que os líderes cometem hoje. Que é? A presunção de permanência. Certo. Precisamente. Em português, o verbo ser denota uma condição absoluta, algo finalizado. Tipo, eu sou assim e ponto. Exato. Já o verbo estar reflete um estado temporário, fluido. A pesquisa cita o físico Fritjof Capra para ilustrar isso. Ah, a citação de Capra é brilhante. Ele nos lembra que não existe nada fixo ou definitivo no universo. Tudo está em movimento constante. Ninguém é uma ilha, todos fazem parte do continente. Então o erro fatal é um CEO olhar para o próprio império e pensar: nós somos uma empresa de sucesso. Isso. Quando a realidade nua e crua é que a empresa está em um estado temporário de sucesso. E esse estado pode simplesmente evaporar amanhã de manhã. Nossa, isso dá até um frio na barriga. Dá mesmo. Achar que a empresa é um produto acabado engessa a organização. Um organismo vivo nunca está finalizado. No momento em que ele para de mudar e de se adaptar, ele começa a morrer, né? É a biologia pura aplicada aos negócios. Eu entendo a força poética dessa visão biológica, mas me surge uma dúvida prática. Pensa comigo. Manda. Um corpo biológico, humano ou animal, inevitavelmente envelhece, entra em colapso e morre. Certo, a entropia natural. Isso. A biologia tem limites muito claros. Se uma organização é um organismo, ela está condenada a essa mesma curva trágica de declínio. Olha, essa é uma provocação excelente. A diferença fundamental é que o organismo corporativo tem a capacidade de renovação celular infinita. Infinita? Sério? Sim. Desde que o seu ponto de partida genético seja respeitado e adaptado corretamente ao longo do tempo. E como esse ponto de partida é definido? O material nos mostra que a gênese da organização não acontece no vácuo. Ela nasce do sonho e da vontade de empreendedores. Aquela fase romântica da garagem. Bem isso. Esse núcleo fundador cria uma identidade. A missão,
os valores inegociáveis, as crenças, os estilos de trabalho. E tudo isso forma o que chamamos de DNA da organização, certo? Exatamente. As células, que na nossa analogia são os funcionários, podem nascer, envelhecer e ser substituídas. As pessoas entram e saem da empresa o tempo todo. Isso. Mas o DNA fornece a planta baixa. Ele orienta como as novas células devem se comportar para manter essa entidade viva e coesa. Tá, entendi. Os fundadores injetam esse DNA no primeiro dia, mas quando a empresa escala de 10 pessoas em uma salinha para, sei lá, 10 mil funcionários espalhados pelo mundo... Aí o jogo muda de figura. Sim. Como esse corpo reage às novas células? O que dita as regras quando o fundador não está mais na mesma sala para supervisionar cada detalhe? É nesse momento exato de expansão que o DNA se manifesta, através do que o texto chama de personalidade da organização. Que é o que todos nós no mercado conhecemos como cultura organizacional. Exato. A cultura é esse sistema de valores compartilhados que difere uma empresa da outra. É o que fornece os padrões adequados de ação e de fala. As regras do jogo. Perfeito. É o manual invisível do que é certo ou errado naquele ambiente específico. O documento divide essa cultura em 2 níveis. Eu quero passar bem rápido pelo nível 1, porque acho que quem nos acompanha já conhece essa dinâmica. O nível 1 é o superficial. Isso. O nível 1 é aquela vitrine, né? O código de vestimenta descolado, a festa de fim de ano, os rituais da equipe. A mesa de ping-pong na área de descanso. Bem lembrado. E aquelas frases de efeito motivacionais pintadas na parede da recepção. É o visível, o clina, mas não é a essência. Sim, e focar apenas no nível 1 é um erro amador gigantesco. O verdadeiro motor do organismo reside no nível 2. A verdadeira essência. Sem dúvida. Estamos falando de um extrato muito mais profundo que é composto por pressupostos básicos e crenças. Crenças conscientes e inconscientes, o texto aponta. Exato. E essas crenças operam quase inteiramente no inconsciente da equipe. São as regras implícitas e subliminares que governam o comportamento diário. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos tentar visualizar isso para o nosso ouvinte, mas sem cair naqueles clichês corporativos, tipo a velha metáfora do iceberg. Ótimo, o iceberg já está um pouco batido. Muito batido. Lendo essa parte sobre o nível 2 das regras implícitas, a imagem que me veio à cabeça foi a de um transplante de órgãos. Um transplante? Gostei. Como assim? Pensa comigo. A empresa decide que precisa inovar e contrata uma diretora brilhante do mercado, super arrojada. Uma baita contratação. Isso. Ele é um rim novo e perfeitamente saudável sendo transplantado para o corpo da empresa. Tá. O nível 1 da cultura, o discurso oficial nas paredes, diz para ela, olha, nós amamos inovação, seja ousada. O famoso arrisque-se. Exatamente. Mas o nível 2, as regras não ditas, a essência e o trauma passado dos fundadores diz o oposto. Ele diz em silêncio, nós punimos falhas severamente. Quem erra aqui é demitido. Nossa, o que acontece a seguir nessa sua analogia é previsível e devastador do ponto de vista sistêmico. Devastador. Essa diretora propõe um projeto novo, super criativo e comete um erro pequeno e natural de percurso. E, de repente, ela sofre um boicote silencioso. Exato. Ela não é mais convidada para as reuniões importantes, as aprovações de orçamento dela travam em departamentos aleatórios. A cultura invisível agiu literalmente como os glóbulos brancos de um sistema imunológico corporativo. Foi perfeito. O sistema identificou essa profissional como um corpo estranho que ameaça as crenças ocultas de segurança do organismo. Atacou e causou a rejeição do órgão. A diretora acaba pedindo demissão 6 meses depois. A pessoa é expelida do corpo. Essa sua analogia imunológica captura a essência mecânica do problema de forma magistral. O material-fonte é taxativo ao declarar uma regra de sobrevivência brutal aqui. Qual é a regra? Ele diz, somente cresce quem compartilha esses valores. Ou seja, quem entra de fora precisa se assimilar obrigatoriamente. É a lei da biologia organizacional. Se a nova célula não se adaptar rapidamente às regras subliminares do nível 2, a assimilação cultural atua como um mecanismo de defesa implacável.
a pessoa é expelida. Não porque não tem competência técnica, mas porque a biologia comportamental dela ameaça o equilíbrio do sistema inconsciente. O organismo sempre vai preferir a coerência interna à inovação externa se essas duas coisas entrarem em conflito. É assustador pensar o quanto isso acontece no dia a dia. Mas olha só, uma imunidade forte e um DNA bem estabelecido não resolvem todos sozinhos, né? De forma alguma. Uma cultura coesa não fabrica produtos e não processa folhas de pagamento. Então a grande questão é, como esse organismo levanta da cama e realiza o trabalho físico? Boa pergunta. Qual é a anatomia interna dessa entidade viva? Para entender isso, a pesquisa mapeia 3 sistemas internos interdependentes que formam a anatomia organizacional. Vamos falar de cada um deles. O primeiro é o sistema operacional. Ele representa os músculos e os ossos da empresa. Onde o trabalho duro realmente acontece. Isso mesmo. Na indústria clássica, seriam as linhas de montagem, as máquinas, a infraestrutura pesada. E em empresas de tecnologia ou de serviços? A força muscular se traduz nas metodologias de desenvolvimento, na expertise técnica das equipes. É onde a força bruta se converte em entrega real. Só que o músculo, por mais forte que seja, não tem vontade própria. Ele precisa de comandos, ele precisa de nutrientes para contrair. Perfeito. O que nos leva ao segundo sistema, que o texto nomeia literalmente como o sangue da empresa. O sangue. Que é o sistema de informações. Correto. O sistema de informações é a rede vascular. Ele engloba todo o fluxo de dados, as transações financeiras, os relatórios de mercado. Os sistemas informatizados, os e-mails e até as fofocas de corredor, né? Sim, tudo o que carrega informação. Sem esse fluxo sanguíneo contínuo, distribuindo oxigênio, ou seja, contexto e dados, os músculos simplesmente atrofiam. E para fechar a nossa anatomia, o material apresenta o sistema gerencial. Que assume claramente o papel do cérebro na metáfora biológica. É ele quem faz o planejamento, a gestão, a direção e o controle para fazer o negócio dar certo. O cérebro capta os dados que vêm pelo sangue, analisa o ambiente ao redor e manda o sinal elétrico para o músculo agir. Então, o que tudo isso significa na vida real? Eu quero desafiar um pouco essa perfeição toda do papel. Pode desafiar. Porque na teoria, tudo isso é lindo. Mas na prática de quem está nos ouvindo e vive o caos do escritório numa segunda-feira de manhã com meta atrasada, onde é que essa anatomia entra em colapso? Se conectarmos isso com o quadro geral das crises corporativas modernas, vemos que o colapso acontece quando a gente esquece que esses sistemas não operam de forma autônoma. A velha mania da compartimentalização. Exatamente. A maioria das empresas insiste numa visão departamentalizada. Elas tratam cada setor como uma ilha isolada. E, voltando à citação de Capra, ninguém é uma ilha. Tudo precisa fluir em simbiose. Quando os sistemas são isolados na empresa, a biologia se volta contra o corpo inteiro. Vamos imaginar um cenário prático, então. Imagina que o departamento de vendas não quer admitir de jeito nenhum que as metas caíram neste trimestre. Um clássico. Então, eles seguram a informação ou maqueiam os dados numa planilha que não integra com o software da produção. Tá, e o que isso causa no organismo? Se o sistema de informações é o fluxo de sangue, essa omissão de dados ou esconder a informação real é literalmente um coágulo corporativo. Olha, é uma analogia visceral. E muito, muito precisa. O sangue que chega no cérebro gerencial está contaminado ou escasso. O oxigênio não chega. E o que um cérebro biológico faz quando falta oxigênio? Ele entra em desespero e começa a alucinar. E é exatamente isso que acontece na gestão diária. O cérebro corporativo alucina. Totalmente. Um sistema gerencial tomando decisões com base em um sistema de informações defeituoso e cheio de coágulos vai criar estratégias completamente desconectadas da realidade do mercado. Então o cérebro alucinado manda um comando elétrico para o sistema operacional, o músculo, dizendo: produzam o dobro desse produto. Sendo que ninguém mais quer comprar aquele produto lá fora. Nossa! O músculo trabalha até a exaustão, desperdiça uma energia vital absurda da empresa, enquanto a doença sistêmica se espalha silenciosamente. Se a anatomia não fluir em simbiose absoluta, e os dados não correrem soltos pelas veias, o infarto da organização é apenas uma questão de tempo.
é inevitável. É uma visão assustadoramente comum no mercado, né? Muito mais do que a gente gostaria de admitir. Bom, mas digamos que o nosso organismo corporativo seja perfeito. Vamos imaginar o cenário ideal. Tá, o espécime perfeito. O DNA está intacto. O sistema imunológico da cultura é saudável, não existem coágulos de informação e o cérebro opera com lucidez total. Um corpo brilhante. Um verdadeiro caso de estudo de sucesso. Vivência. Na selva corporativa. E na selva, a sobrevivência depende inteiramente de como a empresa interage com quem dita as regras do sucesso, que é o cliente. Sem o cliente, não há nutrientes. A pesquisa é muito contundente ao questionar uma coisa fundamental. O que é ser o melhor? Isso me pegou de jeito na leitura. A resposta destrói qualquer ego de diretoria corporativa. Destrói completamente. Ser o melhor é uma condição atestada exclusivamente sobre a perspectiva do cliente ou do consumidor. Exclusivamente. Sim. Não importa o quanto o seu sistema gerencial, o seu cérebro, acredite que criou uma verdadeira obra de arte tecnológica, se o cliente não enxergar e não validar esse valor, o organismo falhou em sua função primária. Que é garantir o próprio sustento através da geração de valor. Isso. O texto reforça que a criação de um valor diferenciado é a única maneira lucrativa de garantir uma vantagem competitiva real. E essa geração de valor no foco do cliente exige que as relações se deem com base na cooperação. Mas o que me deixou paralisada durante a leitura foi como o autor do texto descreveu esse mecanismo de cooperação e geração de valor. Eu vou até citar a fonte aqui. Fique à vontade. Ele diz: criar valor para clientes é um processo. É como dançar com um urso. Não se para quando quer. Ah, essa parte é incrível. Eu preciso muito da sua visão analítica aqui. Por que um urso? De todos os animais da natureza para ilustrar o mercado consumidor e a geração de valor, por que escolher um predador gigante de 0,5 tonelada? Isso levanta uma questão importante sobre a natureza das expectativas do consumidor moderno e o perigo intrínseco da inovação. Como assim, o perigo da inovação? A escolha do urso na metáfora é genial porque ele encapsula 3 coisas: poder absoluto, uma certa atração e um perigo letal iminente. Entendi. Porque o mercado é gigante e faminto. Exato. Veja bem, a relação de uma empresa com seus clientes hoje não deve ser uma guerra de trincheiras. O autor foca muito na ideia de cooperação. Então você convida o mercado para dançar. Isso. Quando a empresa inova, quando lança um serviço incrível e rápido, ela entrega um valor diferenciado enorme. É a música tocando, o urso se encanta com a música. Ele aceita o convite. Sim, ele aceita e começa a dançar com você no salão. E no começo é ótimo, não é? A música tá boa, o urso tá feliz e manso, os lucros e os nutrientes estão entrando e a empresa domina o salão de baile. Sem dúvida. Mas a armadilha letal do foco no cliente é que a excelência gera um vício irreversível no mercado. Ah, a expectativa sobe. A cada nova facilidade que a empresa cria, a cada produto superior que ela entrega, ela eleva permanentemente o padrão de exigência. Então você ensinou o urso a dançar uma valsa em ritmo super acelerado. Sim, e ele se acostumou com o espetáculo. Ele gostou da velocidade. E é aqui que entra a parte do não se para quando quer. Exatamente aí. Se o nosso organismo corporativo ficar cansado, tipo, se o cérebro gerencial decidir cortar custos abruptamente ou diminuir a qualidade do atendimento por um trimestre só para aliviar a pressão no sistema operacional... Se a empresa fizer isso, ela basicamente para a música no meio do salão de baile, ela tenta abandonar a dança... E um urso de 0,5 tonelada que estava em pleno movimento, empolgado, acostumado com um nível altíssimo de estímulo, não vai simplesmente agradecer a dança, fazer uma reverência e ir embora para casa. De jeito nenhum. Frustrado com a quebra abrupta da promessa de valor que ele estava recebendo, o urso reage com a agressividade de quem se sente traído pela cooperação. Ele devora o seu negócio. Devora. Os clientes não apenas param de comprar. Eles destroem a reputação da marca na internet, migram imediatamente para o concorrente mais ágil e esmagam o valor de mercado da organização. A dança é perigosa. Muito.
Dançar com o urso exige um fôlego infinito do organismo corporativo e um respeito reverencial pela força e pelo peso de quem realmente dita as regras da sobrevivência na selva. Nossa, é uma perspectiva que não deixa espaço para complacência nenhuma. Nenhuma mesmo. O mercado não perdoa músculos atrofiados. Então, amarrando todos esses fios soltos para quem nos acompanhou até aqui em nossa investigação de hoje, o grande salto de compreensão que essa análise nos proporciona é entender que as organizações não são arquivos de metal frios e planilhas de Excel. Passam longe disso. Elas são entidades vibrantes que, de fato, estão constantemente acontecendo em movimento. Elas nascem com um DNA forjado na visão e no sonho dos seus criadores originais e crescem de forma orgânica. Sim, elas desenvolvem um sistema imunológico fortíssimo, operando lá no nível 2 das regras invisíveis e dos pressupostos. Um sistema pronto para rejeitar qualquer célula invasora que não compartilhe as suas crenças subliminares mais profundas. E dependem de informações. Exato, dependem de informações fluindo limpas e puras pelas veias para não causar as tais alucinações táticas no cérebro gerencial. Tudo interconectado. E, acima de tudo, esses organismos passam a vida inteira nessa coreografia exaustiva com clientes do tamanho de ursos pardos, onde o mínimo deslize ou a falta de fôlego no meio da música pode significar a extinção sumária. É uma síntese excelente de todo o panorama do texto. Essa lente biológica muda completamente a forma de atuar em qualquer posição dentro de uma empresa. Muda a perspectiva de todo mundo. Muda. Se quem está nos ouvindo hoje é um gestor tentando melhorar o ambiente, o papel dele deixa de ser o de um mecânico apertando parafusos frouxos. E passa a ser o quê? Passa a ser o de um médico vascular. Alguém que precisa procurar obsessivamente desobstruir as vias de comunicação para garantir que o sangue limpo da informação chegue a todos os músculos operacionais da empresa. Sensacional! E se quem nos ouve é um empreendedor que está desenhando o próximo modelo de negócios revolucionário na garagem de casa, essa pessoa agora sabe que está prestes a preencher o cartão de dança de um urso muito formidável. É bom garantir que o corpo todo, desde o DNA até os músculos, esteja preparado para uma maratona antes de ligar o som no salão. Com certeza. E com toda essa complexidade sistêmica mapeada hoje, eu gostaria de deixar um pensamento final para quem nos ouve. O espaço é todo seu. É uma provocação direta para quem vai voltar para o seu próprio ecossistema corporativo amanhã de manhã e tentar aplicar essa visão orgânica. Nós estabelecemos, com base no material, que a empresa é um ser vivo e que o urso é o cliente. Certo. Nós sabemos que a dança exige inovação e fôlego constante, mas Capra nos lembrou lá no início que o ambiente está em fluxo ininterrupto e nada é fixo. Tudo está em movimento. Então, o que acontece com o seu sistema vivo quando o urso, sem nenhum aviso prévio, motivado por uma nova tecnologia externa ou uma mudança social muito profunda, muda completamente o ritmo e o estilo da dança no meio da pista? Nossa! Será que o nível mais profundo da sua cultura corporativa, aquele sistema imunológico invisível que a gente discutiu, possui a flexibilidade e a plasticidade biológica para aprender novos passos em tempo real, sem rejeitar as ideias que poderiam salvar o negócio? É uma excelente pergunta. Ou será que o seu DNA fundador se tornou tão inflexível, tão cego para o ambiente externo e tão apaixonado pelos próprios processos internos que o seu organismo vai se transformar em um fóssil corporativo antes mesmo de você perceber que a música no salão já mudou? Fica a reflexão para fecharmos com chave de ouro. Muito obrigada por esse mergulho fascinante. Eu que agradeço o papo. Um abraço e até a próxima. Sabe, tem uma frase nas notas da nossa análise de hoje que, à primeira vista, soa quase como um poema. Ah, acho que sei qual é. É aquela que diz assim: as coisas não são, as coisas estão. As pessoas não são, as pessoas estão. É uma provocação e tanto, né? Porque, existe um desejo humano muito forte de tentar colocar o mundo inteiro em caixinhas. Exato, com rótulos permanentes. Quem trabalha com gestão ou quem tenta, organizar a própria vida ou administrar um projeto complexo, frequentemente tenta fixar as peças no tabuleiro. Sim, para ter alguma sensação de controle sobre a situação. Mas a grande questão é,
E se essa busca incessante por coisas fixas e definitivas for, na verdade, a armadilha que impede a compreensão de como a realidade crua realmente funciona? Nossa, isso vai direto no ponto. E é exatamente com essa reflexão que abrimos a nossa imersão de hoje. A missão aqui é desbravar algo chamado Teoria Geral dos Sistemas. Ou simplesmente TGS, para encurtar, né? Isso, TGS. O objetivo dessa exploração é destilar uma montanha de conceitos fascinantes que viajam desde as raízes da filosofia biológica até o coração pragmático do mundo corporativo moderno. E fazer isso de um jeito acessível para quem acompanha a gente e deseja entender a complexidade do mundo, mas sem sentir que está se afogando num mar de informações desconexas. Porque, no fim das contas, o que está em jogo aqui é a própria capacidade de sobreviver num ambiente totalmente caótico. Com certeza. E essa ânsia por fixar as coisas esbarra de frente num princípio fundamental que foi muito bem articulado pelo físico Fritjof Capra. O que ele diz nas nossas fontes? Ele afirma que não existe nada fixo, definitivo, que tudo está em movimento. E também tem aquela velha sabedoria de que ninguém é uma ilha, todos fazem parte do continente. E lendo o material fica claro que essas não são apenas frases de efeito para, decorar uma parede de escritório ou começar uma palestra motivacional. De jeito nenhum. Elas formam a fundação de uma lente de observação super rigorosa. É uma metodologia real. E a promessa para quem nos ouve hoje é justamente entender como essas noções que misturam filosofia e biologia lá da década de 1930 acabaram criando a espinha dorsal da gestão atual. Exatamente. Como se gerenciam empresas, projetos e até governos hoje em dia. A grande revelação da teoria geral dos sistemas é provar por A mais B que o mundo definitivamente não é uma mera coleção de peças isoladas. Não dá para compreender as coisas separadamente, né? Não dá. O todo é fundamentalmente diferente. Mas olha, o salto intelectual aqui é imenso. Porque sair de reflexões poéticas sobre ilhas e movimento perpétuo para uma teoria estruturada, exige um arquiteto. E exigiu mesmo. Tem que haver um momento histórico em que alguém olhou para a natureza e disse: isso aqui serve para organizar o trabalho humano. E esse momento aconteceu na década de 30. Foi encabeçado por um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy, um nome de peso. Pois é. Foi ele quem desenvolveu a abordagem que a gente conhece hoje como a teoria geral dos sistemas. E o que torna a proposta dele tão duradoura é a elegância da premissa central, sabe? Porque não é cheia de jargões inalcançáveis, né? Exato. Em vez de criar um labirinto teórico, a definição fundamental é bem direta. Um sistema é qualquer organismo formado por partes interdependentes e interligadas. Interdependentes e interligadas. E a partir dessa definição, consolida-se o que a gente chama de visão holística. E como funciona essa visão holística na prática? Sob essa ótica, os sistemas são completos e absolutos. Eles não são apenas um amontoado de coisas. Tipo um monte de tijolos jogados no terreno? Perfeito, não é uma pilha de tijolos. O que realmente importa, o que dá vida e função ao sistema, é a interação constante entre essas partes. E a interação delas com o ambiente externo também. Isso. O todo é fundamentalmente diferente da soma das partes. Tem um contraste nas fontes que eu achei brilhante e que clareia muito esse cenário. A frase é: máquinas são construídas, os organismos crescem. Nossa, sim! Isso é um divisor de águas absoluto. Porque imaginemos a diferença entre tentar consertar um relógio mecânico e tentar cuidar de um recife de corais. São desafios de naturezas completamente opostas. Se a gente olhar para uma organização ou até um ecossistema como se fosse um relógio mecânico, o raciocínio é puramente linear. O relógio é feito de peças mortas. Se uma engrenagem quebra e o ponteiro para, o problema está totalmente isolado. Você vai lá, tira a peça defeituosa, coloca uma engrenagem nova e idêntica no lugar e pronto. Exatamente. A máquina volta a tic-taquear como se nada tivesse acontecido. Não tem trauma no sistema. A engrenagem A não precisa se adaptar à engrenagem B. Só que onde a lógica da substituição simples falha, miseravelmente, é quando a premissa muda. Porque os organismos crescem.
Então, uma empresa ou um mercado se parece muito mais com um recife de corais. E num recife, bom, se a temperatura da água muda drasticamente ou se uma espécie de alga desaparece, Não tem como simplesmente trocar um coral que morreu por um de plástico e esperar que o ecossistema volte ao normal, né? claro que não. Todo organismo coletivo precisa se adaptar àquela nova realidade climática. Ele precisa alterar os processos internos para continuar crescendo e sobrevivendo. Quer dizer, a alteração em uma única parte reverbera em absolutamente tudo ao redor. Não existe problema isolado. E quando se abandona essa ilusão de que lidamos com máquinas estáticas e se aceita que lidamos com organismos dinâmicos, toda forma de resolver crises precisa mudar. Faz todo sentido. É por essa exata razão que a teoria dos sistemas tem um caráter tão profundamente interdisciplinar. Ela recusa o confinamento a uma única disciplina. Ela pega coisas de todo lado, né? Sim, os conhecimentos integrados vêm da biologia, da engenharia, da sociologia, da psicologia, da física, até desaguar na administração. Porque Bertalanffy percebeu uma simetria universal ali. Uma simetria linda, aliás. Ele notou que os padrões de organização que sustentam uma única célula viva são os mesmos que sustentam uma sociedade complexa. Ou uma corporação multinacional inteira. A regra de ouro da interdependência vale para qualquer escala. Vale para qualquer escala, sem tirar nem pôr. Mas, se tudo ao nosso redor opera sob a lógica de um organismo vivo que cresce e interage, como é a mecânica por baixo do capô? Como assim? É que, entender que tudo está conectado é o primeiro passo, mas é preciso entender o limite dessas conexões. Como esse tal organismo interage com o lado de fora e como ele é subdividido lá dentro. Ah, entendi. Bom, a mecânica se divide em blocos conceituais muito nítidos. Primeiro, a gente estabelece a diferença fundamental entre sistemas fechados e sistemas abertos. Certo. E os fechados seriam o quê? Os sistemas fechados são definidos por um isolamento absoluto do ambiente. Ou seja, eles não recebem qualquer tipo de influência do que acontece lá fora. Então eles não absorvem energia ou informação. Nada. E também não exercem nenhum impacto sobre o ambiente externo. É literalmente um vácuo. E os abertos são o oposto disso. O oposto absoluto. Eles são caracterizados por essa essência dinâmica. Realizam trocas incessantes com o ambiente para continuar existindo. Entendi. E qual é o próximo bloco conceitual? O segundo pilar dessa mecânica é o que se chama de hierarquia de sistemas. A premissa aqui é que os sistemas nunca flutuam sozinhos no vazio. Eles são formados por subsistemas menores, né? Isso, e simultaneamente fazem parte de um macrosistema maior. Sabe do que me lembrei agora? Daquela velha ideia das matrioscas, as bonecas russas, uma dentro da outra. Nossa, é a analogia perfeita. Só que com uma escala que vai do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. E lendo as notas, a progressão documentada por esses teóricos é de uma clareza meio assustadora. É fascinante. Pensa no ponto de partida microscópico, o átomo. Átomos não ficam inertes, eles interagem e formam moléculas. E as moléculas se organizam em organelas, que constroem as células. Que se agrupam para criar tecidos e os tecidos formam órgãos vitais. Órgãos que trabalham em conjunto para compor sistemas, tipo o esquelético, até formar um organismo completo. Um ser humano, um animal. Mas não para por aí. Esse empilhamento continua indefinidamente. Porque organismos formam populações. Populações formam comunidades interligadas. Que criam ecossistemas complexos, que se agrupam em biomas até englobar a biosfera inteira do nosso planeta. E a coisa vai tão longe que o raciocínio se expande para o cosmo. Enxergar o sistema solar como um sistema imenso, onde o Sol, a Terra, Júpiter e o cinturão de asteroides são partes interdependentes, exercendo força gravitacional uns sobre os outros. Uma teia infinita. E vale destacar que essa não foi uma conclusão de um só pensador, sabe? Teve mais gente ajudando a encorpar isso. Muita gente boa. Toda essa estruturação foi enriquecida por gigantes teóricos como Kenneth Boulding, Anatol Rapoport e Peter Checkland. Nomes de peso que formalizaram como a gente compreende essas camadas. Exato.
Eles levaram essa expansão de horizontes muito a sério. Agora eu queria fazer um escrutínio mais crítico sobre essas definições de mecânica. A gente falou muito de sistemas fechados versus sistemas abertos. As duas pontas do espectro. Mas existe realmente, na crueza da prática, algum sistema que seja 100% fechado no mundo real? Olha, Um sistema puramente isolado, que não troca absolutamente nada de energia, matéria ou informação com o exterior. Ou será que isso é só uma construção teórica para ajudar a mente humana a entender o outro extremo? essa é uma dúvida muito pertinente. A física e a termodinâmica até possuem abstrações de sistemas perfeitamente isolados. Mas em laboratório, né? Exatamente. Criadas puramente para viabilizar cálculos sob condições hipercontroladas. Porém, na natureza, na sociologia e, especialmente nas organizações humanas, a premissa inegociável é que a vida acontece imersa em sistemas abertos. Na prática, tudo realiza alguma troca com o ambiente. Tudo. Portanto, quando a gente traz o conceito de sistema fechado para o mundo da gestão, ele serve muito mais como um diagnóstico patológico, Como assim patológico? Uma doença? como um alerta vermelho. Ele mostra o que acontece quando uma empresa ou uma equipe decide adotar uma postura de isolamento em relação à realidade externa, ignorando as trocas necessárias. E é exatamente essa urgência de troca contínua que faz a teoria geral dos sistemas pousar no centro da estratégia corporativa. Exato. Ela abandona a biologia pura e vai para a sala de reunião. Aí chegamos ao ponto de fricção, onde a teoria abstrata precisa, pagar as contas. Sabendo que os sistemas reais são abertos e dinâmicos, como se traduz essa teia biológica em uma ferramenta utilizável na administração de uma empresa? A aplicação na administração acontece através de um modelo lógico de fluxos. Tá, e como é esse fluxo? Tudo é compreendido dentro de um ambiente macroespacial. Dentro desse ambiente vasto, existe a empresa, que opera baseada num ciclo ininterrupto de 3 fases: entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Parece uma linha de montagem reta. Parece, mas o verdadeiro motor da teoria não é essa linha reta. O que garante a sobrevivência do organismo corporativo é o que acontece depois da saída. O feedback, certo? Exatamente. O resultado final gerado pelo sistema retorna ao início do ciclo em forma de retroalimentação, o famoso feedback. Para dar um pouco de materialidade a isso, o que transita por esse fluxo? O que entra, o que é processado e o que sai na vida real de uma empresa? O que transita são os componentes vitais: pessoas, métodos, tecnologias e também todos os recursos financeiros e físicos. Tudo isso entra bruto e é processado. Isso. Eles são combinados pelas engrenagens internas e saem na forma de produtos, serviços ou impactos. E o lado de dentro da empresa? Para lidar com essa complexidade absurda, a teoria mapeia a empresa através de subsistemas internos. Identifica-se o sistema gerencial, que cuida das diretrizes. Que dialoga com as estratégias delineadas. Aí tem o sistema de comunicação e o sistema de informações, que são como o sistema nervoso central. E o sistema operacional, que seria o músculo. Perfeito. A grande sacada é que nenhum desses subsistemas internos é soberano. Eles são limitados pelo quê? Eles operam totalmente pressionados por 2 forças externas gigantescas: o mercado e a sociedade. O mercado não é só onde se vende as coisas. Na teoria, ele é o grande vetor de desenvolvimento, é ele que dita a evolução. Para tirar um pouco essa ideia de retroalimentação e controle do jargão acadêmico, imaginemos a execução de um prato extremamente complexo num restaurante de alta gastronomia. Nossa, ótima analogia. Com convidados exigentes no salão, imagino. Sim, casa cheia. A entrada do sistema seriam os ingredientes em estado bruto. Os legumes recém-colhidos, a carne crua, os temperos. Certo. E o processamento seria o trabalho da cozinha. O ato frenético de picar, refogar, ajustar as chamas, misturar tudo na panela. E a saída é o prato final, empratado e cruzando a porta da cozinha. E onde entra a falha nesse modelo linear sem feedback? O erro é o cozinheiro apenas seguir a receita escrita, mandar o prato para o salão, esperar o cliente comer,
detestar e reclamar na internet no dia seguinte. Seria um desastre. A verdadeira retroalimentação da teoria de sistemas é o cozinheiro pegar uma colher, provar o caldo no meio do cozimento, perceber que falta sal e corrigir a rota ali mesmo, na panela. Quer dizer, usar a informação atual para evitar a falha antes da saída. Exato. Mas tem outro ponto nesse cenário do restaurante, o que se define como enfoque no ambiente. Ah, sim. Porque o cozinheiro não opera no vácuo, né? Ele precisa saber se os fornecedores tiveram uma safra ruim devido ao clima, ou se tem uma crise econômica cortando o orçamento dos clientes. Ou até se as tendências de consumo mudaram, o ambiente externo de qualquer organização engloba fatores incontroláveis. Marés sociais, oscilações econômicas, regulamentações, disrupções tecnológicas. A regra para os sistemas abertos é implacável. Quem não se adapta e não responde com agilidade a essas mudanças ambientais, perece. E é por isso que se aplica em áreas vitais, desde a gestão da qualidade e planejamento estratégico até mudança e inovação. Com certeza. Só que, ao dissecar tudo isso, a teoria geral dos sistemas passa a imagem de ser o mapa perfeito da mina. Soa como a bússola definitiva à prova de falhas. Parece resolver tudo. Mas a realidade é sempre mais espinhosa. Se essa lente conceitual é tão formidável, por que existe um volume tão considerável de críticas nas notas sobre ela? É aquela velha história. Nenhuma estrutura conceitual sai ilesa do contato com a desordem do mundo real. Há um mapeamento claro das limitações da TGS. E qual é o principal calcanhar de Aquiles apontado pelos críticos? É justamente a sua abordagem abstrata e generalizada. Pelo fato de a teoria ter essa ambição colossal de explicar desde a mitose de uma célula até galáxias, ela oferece uma visão muito idealizada do funcionamento corporativo. E essa generalização ignora o contexto de cada empresa, imagino? Ignora a cultura única e as minúcias políticas. Além disso, tem a crítica sobre a falta de precisão e formalização. Falta de modelos matemáticos. Exatamente. A ausência de modelos rigorosos cria obstáculos na hora de aplicar métricas exatas. E, para piorar, as limitações na predição de resultados são notórios. Porque os sistemas são não lineares, né? Isso. Uma alteração minúscula num departamento pode gerar um caos incalculável em outro. É muito imprevisível. Se contar a dificuldade na operacionalização prática, onde se desenha a linha divisória do sistema na vida real. É nebuloso definir onde termina a empresa e começa o mercado. Precisamente. E o resultado disso tudo é a falta de orientação para ação. Gestores não encontram ali um manual de instruções imediato para segunda-feira de manhã. Não encontram. Não tem passos metodológicos claros para aumentar o lucro rapidamente. Mas aqui cabe apontar um choque lógico aparente nessas críticas que eu li nas fontes. Qual choque? Existe uma acusação muito forte de que a aplicação da TGS tende a resultar em uma ênfase excessiva na estrutura e nos processos internos. Sim, negligenciando o ambiente externo. Mas isso soa como uma imensa contradição. A essência gloriosa da teoria não é justamente o sistema aberto, a troca constante, o enfoque no ambiente? Exato. Como é possível que uma das maiores críticas ataque a teoria por fechar os olhos para o lado de fora e focar para dentro? Pois é, esse é o maior paradoxo analítico da TGS na gestão. A falha não está na premissa, mas na psicologia da implementação. Como assim? Psicologia da implementação. A teoria grita, olhem para fora. Mas quando uma liderança decide adotar a mentalidade de sistemas para reorganizar uma operação caótica, a primeira tarefa é mapear a complexidade interna. Ah, entendi. Eles começam a desenhar as conexões do sistema de informação, estrutura gerencial. E a TEM interna é tão cheia de gargalos que, na tentativa bem intencionada de alinhar as engrenagens, quem lidera desenvolve uma visão de túnel perigosa. Ficam obcecados com a própria máquina. Exato. Ocorre uma amnésia em relação à premissa de olhar para fora. O esforço acaba sequestrando a atenção de quem aplica a teoria. É um desvio de atenção fascinante e trágico. É como passar a madrugada inteira lustrando, calibrando e desmontando as lentes e os parafusos de um telescópio para deixá-lo perfeito. Para quê? Para, ao raiar do sol, perceber que se esqueceu de apontá-lo para as estrelas. O aperfeiçoamento da ferramenta engoliu o objetivo final. Que imagem maravilhosa! E é por reconhecer essas armadilhas que a conclusão sobre a teoria é tão lúcida. Ela não é descartada, né? Jamais!
Apesar de todas as críticas, a TGS mantém a relevância como uma lente vital para domar a complexidade moderna, mas exige ser aplicada de maneira crítica e contextualizada. Não é uma bola de cristal para prever o futuro. Não, mas opera de forma soberba como uma bússola. Ela garante que não se perca o sentido de direção. O segredo é integrar essa visão com abordagens mais focadas em métricas. Perfeito. Minimizando as limitações e extraindo o melhor do pensamento sistêmico. Observando tudo que foi destrinchado nesta imersão de hoje, torna-se inegável o valor prático dessa construção intelectual. Com certeza. Para quem nos ouve, seja alguém lutando para organizar fluxos em uma pequena equipe ou mapeando informações num grande projeto, a grande lição é que o isolamento é uma ilusão fatal. Tratar problemas como parafusos frouxos não funciona mais. Resulta num entendimento destrutivo. O organismo precisa ser enxergado em sua totalidade, com todas as suas trocas com o mundo lá fora. Sem exceção. Porém, para fechar esta longa linha de raciocínio, impõe-se uma provocação que se recusa a sair da mente de quem analisa tudo isso. Vamos a ela. Se for assumido como verdade imutável que todo o nosso universo profissional e pessoal opera sobre as leis de um sistema aberto, que depende de ciclos ágeis de retroalimentação, o que acontece com a integridade do nosso sistema interno quando a velocidade das mudanças ambientais externas se torna exponencialmente mais rápida do que a nossa capacidade humana de processar esse feedback? Uau! Se as tecnologias e crises mudam o ambiente numa velocidade impensável. Exato. Se a regra é que as coisas não são, as coisas estão, será que a estrutura interna dos nossos sistemas está preparada para suportar a velocidade brutal com que o mundo se movimenta hoje em dia? É uma pergunta que não tem uma resposta fácil. Fica essa reflexão suspensa no ar. Agradecemos a companhia atenta da nossa audiência em mais esta exploração profunda, reforçando que, assim como num sistema aberto saudável, a busca pelo entendimento deve permanecer em constante movimento. Pensemos no seguinte cenário. O desafio é coordenar, milhares de pessoas para empilhar mais de 2 milhões de blocos de pedra. E não é qualquer pedrinha, né? Cada uma pesando toneladas. Exatamente, toneladas. E tudo isso no meio do deserto, com um prazo de, 20 anos. E o detalhe é que não existe internet, não existe software de gestão de projetos, não tem e-mail, na verdade não existe nem sequer uma moeda cunhada para pagar essa galera. Nossa, é o tipo de coisa que faz a mente moderna entrar em curto-circuito. Totalmente. Porque se qualquer processo falhar aí, a logística entra em colapso e, o império passa fome. Como é possível não terminar num caos absoluto? A nossa tendência natural hoje é achar que, sem a tecnologia do século XXI, sem aqueles escritórios corporativos e planilhas, a humanidade simplesmente andava a esmo. Que era tudo na base do improviso, né? Pois é. Mas a verdade é que a infraestrutura que construiu a grande pirâmide de Gizé é tipo a mesma tecnologia invisível que rege o mundo hoje. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a nossa análise de hoje tem uma missão muito clara. A gente quer desconstruir completamente aquela ideia de que a gestão é uma invenção corporativa moderna. Aquela imagem de alguém de terno falando sobre sinergia no escritório, sabe? Isso, perfeito. A gestão é, na essência, o motor invisível da civilização. Desde o momento em que a gente deixou de ser nômade caçador-coletor, a gente teve que inventar mecanismos para resolver um problema constante. Que é como organizar pessoas e recursos para alcançar o que é humanamente impossível de se fazer sozinho. Exato. E por isso, quem está nos ouvindo não vai acompanhar uma linha do tempo monótona de reis e datas. Não mesmo. O que a gente tem nas fontes de hoje é a evolução de uma tecnologia de sobrevivência. E para entender essa tecnologia, a gente precisa olhar para os primeiros, digamos assim, CEOs da história. Os CEOs do mundo antigo. Eu adorei esse conceito. Né? Lá no Egito Antigo, a solução para organizar o caos foi centralizar o poder de uma forma quase divina. A sociedade era uma pirâmide organizacional muito antes das próprias pirâmides de pedra serem erguidas. Uma estrutura super rígida. Muito. O faraó era o dono de absolutamente tudo. Um deus vivo caminhando na terra. Mas peraí, se o faraó é um deus vivo e dono de tudo, a gestão não acaba virando um gargalo impossível? Com certeza. Porque, pensa bem,
Um ser humano só, por mais divino que se considere, não tem largura de banda mental para contar saco de grão, julgar disputa de terra e planejar a colheita do país inteiro. A conta simplesmente não fecha. Conta não fecha e o império desmorona. É por isso que o faraó não operava a máquina no nível do solo. Ah, entendi. A grande inovação gerencial do Egito foi criar um sistema de delegação de altíssimo nível. Logo abaixo do faraó existiu o vizir. Que seria, trazendo para a nossa realidade, o diretor de operações, o CEO do Egito. Exatamente isso. Ele era a interface entre a vontade divina do faraó e a realidade física ali do dia a dia. Ele cuidava da justiça, dos impostos, das obras públicas e ele, por sua vez, delegava a execução para os nomarcas. Que eram os governadores regionais, certo? Isso. Mas olha, a engrenagem que realmente fazia o motor girar não estava no topo da pirâmide. Eram os escribas. E, sério, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque nas anotações que a gente revisou, fica muito claro que é fácil rotular os escribas só como os contadores da época. Apenas anotando números num papiro. Pois é. Mas analisando a fundo, eles eram muito mais do que isso. Numa sociedade sem computador, quem detém o poder do registro detém o sistema operacional da realidade. Nossa, isso é muito profundo. O escriba era o banco de dados do império. Literalmente. O mecanismo deles era registrar cada imposto recolhido em grãos e redistribuir isso como pagamento aos trabalhadores. Então, no fim das contas, eles controlavam o fluxo de energia da sociedade inteira. E o controle da informação sempre foi o controle do poder, né? Agora, o que é fascinante é comparar essa estrutura super centralizada do Egito com o que estava acontecendo um pouco mais a leste. Na Mesopotâmia? Isso. Lá, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios e babilônios lidavam com um problema geográfico e político bem diferente. Eles não tinham um super faraó unificador. A região era toda fragmentada em cidades-estado. Exato. O que significa que o mecanismo de governança precisou ser outro, bem diferente. E a solução que eles encontraram foi uma liderança dual, uma divisão de poderes bem inicial, né? Uma divisão que, na verdade, gerava muita fricção, porque cada cidade era governada por uma figura civil, o patese, que era responsável pela administração urbana e militar, e também por um sacerdote, que controlava os templos. E os templos, nessa época, funcionavam basicamente como os grandes bancos e celeiros da cidade. Exatamente, eles concentravam toda a riqueza. O problema desse modelo dual é que, em momentos de escassez, o palácio do patese e o templo do sacerdote competiam por recursos. Era uma briga interna. Um pesadelo de gestão. Total. Foi necessário que um líder chamado Sargão percebesse a ineficiência brutal dessa fragmentação para unificar a região à força. Ele criou um comando único e centralizado. E mudando um pouco de cenário, essa adaptação ao ambiente é o que me fascina no caso do povo hebreu. É um exemplo perfeito de como a estrutura organizacional é forçada a mudar quando a crise muda. É uma dinâmica muito fluida. Sim. O modelo de gestão deles evoluiu em 3 fases distintas. Eles começaram como seminômades, liderados por patriarcas, tipo Abraão. Que eram essencialmente guias espirituais e chefes de família, né? Isso. Era uma gestão baseada puramente na confiança e no parentesco. O que fazia sentido na época. É um modelo que só funciona quando o grupo é pequeno e imóvel. Exato. Mas aí eles chegam em Canaã, precisam lutar para o território. E o modelo de família não serve mais para vencer batalhas. O ambiente exige uma mudança tática urgente. E aí surgem os juízes. Como Sansão e Josué. Eles mesmos. Líderes político-militares para momentos de conflito agudo. E depois, quando eles finalmente conseguem o território e precisam consolidar uma nação, os juízes dão lugar aos monarcas como Davi e Salomão. É uma troca de infraestrutura completa. E se a gente observar bem, a lógica estrutural aí é a mesma da evolução de uma empresa moderna de tecnologia. Sim. É o clássico movimento das startups. A sociedade hebraica fez exatamente o que os conselhos de administração fazem hoje. Ah, como assim? No início, sob ameaça constante, uma organização precisa de um líder tático. Aquele fundador que apaga incêndio e foca na sobrevivência, que seria o juiz.
Mas uma vez que o território é conquistado e o objetivo passa a ser o crescimento a longo prazo... A organização descarta o líder de guerra e coloca um monarca. Alguém focado em criar burocracia, leis, instituições sólidas. Exatamente. O CEO de expansão. A genialidade está em entender que a estrutura precisa servir ao desafio presente. Com certeza. Bom, e uma vez que o problema interno de organizar o Estado está resolvido, surge um desafio ainda maior, né? O crescimento para fora. Isso. Quando uma civilização se estabiliza, ela inevitavelmente precisa interagir com outras. Precisa expandir. E a grande questão gerencial passa a ser como administrar algo que se estende para muito além do que os olhos podem ver. E é aí que os fenícios dão uma verdadeira aula de gestão da escassez. Para quem está acompanhando, a região do atual Líbano, onde eles habitavam, não oferecia terras férteis para sustentar grandes impérios agrícolas. Eles estavam espremidos ali entre as montanhas e o mar Mediterrâneo. E essa restrição forçou a inovação. Já que eles não podiam gerenciar a terra, tiveram que aprender a gerenciar o oceano. E se tornaram os arquitetos da primeira cadeia de suprimentos marítima global. A estrutura de governança deles refletia muito isso. Em vez daqueles reis divinos, as cidades fenícias eram lideradas por sufetas. Sufetas. Magistrados que vinham das grandes famílias de comerciantes. Era literalmente um governo de executivos. Um conselho de acionistas focado em lucro e logística. E o mais divertido sobre as fenícias nessas fontes é como eles operavam essa rede. Como eles não tinham grandes exércitos para dominar territórios, eles espalhavam as chamadas feitorias. Que eram postos comerciais autônomos por toda a costa, né? Isso. Eles dominavam o mercado de vidro, de púrpura e eram mestres absolutos em fazer engenharia reversa de produtos egípcios e gregos para revender mais barato. Tipo, eles inventaram a terceirização e a produção em escala na antiguidade. Outro nível de complexidade. Sim. O Império Persa, sob o comando de Ciro e depois Dario I, chegou a ser o maior do mundo. Ia da Grécia até a Índia. Mas isso, claro, cria um pesadelo logístico insano. O tempo que uma mensagem a cavalo levava para cruzar de uma ponta a outra podia ser de semanas. E aqui eu sempre me pergunto como o Dário evitava que o Império implodisse. Porque a solução lógica seria delegar, dividir o território. E foi o que ele fez, criando 20 províncias, chamadas satrápias, governadas por sátrapas. Mas peraí, se o rei dá o poder de cobrar imposto e julgar leis para um gerente regional que está a 1 mês de viagem de distância, não é o mesmo que financiar a própria rebelião? O que impediu o sátrapa de simplesmente juntar o exército local e se declarar o novo rei? Essa é a grande falha da delegação simples, e o Dário sabia muito bem disso. A solução que ele implementou é tipo uma obra-prima de design organizacional. E como funcionava? Ele não deu o poder absoluto ao sátrapa. O mecanismo do Dário era um sistema de verificação paralela, quase como uma chave criptográfica moderna, onde várias partes precisam concordar para o sistema funcionar. Ah, explica melhor. Em cada província, o sátrapa cuidava apenas da administração civil. Ao lado dele, o Dário nomeava um general para comandar as tropas e um secretário para controlar a correspondência oficial. Todos os 3 respondiam diretamente e apenas ao rei, de forma totalmente independente. Ah, então o sátrapa não comandava o general. Exato. Se o sátrapa tentasse se rebelar, o general não ia seguir ele. E se o general tentasse usar a força bruta, o sátrapa cortava o dinheiro. Genial. Um sistema de freios e contrapesos na antiguidade. E ainda tinha uma 4ª camada de segurança, né? Os inspetores. Os olhos e os ouvidos do rei. Isso. Eles viajavam em segredo pelas províncias. É literalmente a base do que a gente chama hoje de compliance ou auditoria corporativa. Uma rede de confiança distribuída, garantindo que o nó central do sistema não fosse enganado ou corrompido pelas filiais. A estruturação da confiança através de processos. Mas processos rígidos não são a única forma de manter um grande grupo alinhado. A China antiga nos oferece um mecanismo de gestão completamente diferente. Focado mais na cultura, né? Focado no alinhamento cultural. A liderança pelo exemplo. Tinha uma tradição em que o próprio imperador, o filho do céu, lavrava a terra cerimonialmente uma vez por ano. Não para produzir comida de fato, mas como um mecanismo de sinalização.
É o equivalente àquele CEO moderno que atende telefone no suporte ao cliente uma vez por ano para tirar foto. Mais ou menos isso. O imperador estava alinhando a cultura. Ele dizia ao império inteiro que a agricultura era a espinha dorsal do mundo deles e nenhum trabalho era inferior à liderança. E isso ia muito além do trabalho braçal. A dinastia Shu entendeu que a estabilidade de longo prazo não vem de construir muros altos, mas sim de formatar a mente de quem protege esses muros. Daí a importância enorme dos centros escolares e de pensadores como Confúcio e Lao Tse. Confúcio não era apenas um filósofo abstrato. Na prática, ele era o arquiteto do sistema operacional da burocracia chinesa. Ele treinou milhares de administradores públicos sob um código de ética, hierarquia e respeito rigorosos. Foi tipo a primeira grande iniciativa de gestão do conhecimento da história. Sim, mas a gente sabe que, independentemente da genialidade dessas inovações, seja o compliance dos persas, a contabilidade do Egito ou essa cultura chinesa, os impérios antigos eventualmente caíram. A poeira cobriu a Babilônia, e o Império Romano desmoronou lá em 476 d.C. E aí fica a grande questão. Se a infraestrutura caiu, por que essas ferramentas de gestão sobreviveram? Porque elas foram absorvidas, isoladas daquele caos político e refinadas por duas das instituições mais longevas da história humana, as organizações militares e a Igreja Católica. Elas meio que resolveram o problema da imortalidade institucional. São sob pressão extrema. É até curioso notar que quase todo o vocabulário corporativo de hoje tem aquele cheiro de pólvora, né? Estratégia, tática, linha de frente, alvo. Mas o princípio militar mais profundo que a gente herdou não é a hierarquia em si, é o mecanismo da unidade de comando. A regra de ouro de que cada subordinado só pode receber ordens de um único superior imediato. Isso. Porque se dois generais dão ordens conflitantes para a mesma tropa, não gera apenas um atraso no cronograma, gera aniquilação total. A clareza da comunicação aí é uma questão de vida ou morte. E a eficácia dessa comunicação depende da inteligência por trás dela. Porque, olha, existe uma diferença colossal entre comandar e simplesmente gritar ordens para o vento. De nunca dar uma ordem sem explicar o propósito dela para os seus subordinados. E a mecânica por trás disso é muito inteligente. Demais. Se o soldado apenas obedece cegamente e a situação muda no campo de batalha, ele paralisa. Ele não sabe o que fazer. Mas se ele entende o porquê ele precisa tomar aquela colina, ele ganha autonomia para adaptar a tática no momento do caos. Ele transforma a obediência mecânica numa execução inteligente. E essa capacidade de ler o cenário e adaptar os recursos é a verdadeira essência da estratégia. Antes, a guerra era frequentemente só uma questão de medir qual exército tinha mais homens. Mas pensadores militares mudaram esse paradigma. O Sun Tzu, na China. Isso. Ele estabeleceu que a vitória não estava na força bruta, mas no cálculo logístico, no terreno e no autoconhecimento. E mais tarde, o prussiano Karl von Clausewitz transformou o planejamento num algoritmo quase matemático, considerando o atrito, a probabilidade, os suprimentos. Então, quando uma equipe hoje senta numa sala de reunião para fazer uma matriz SWOT, analisando força, fraqueza, ameaça e oportunidade de mercado, a lógica mecânica que eles estão usando foi forjada por esses estrategistas militares lá atrás. Sem dúvida. Mas se os militares aperfeiçoaram a execução tática e estratégica, foi a Igreja Católica que decifrou o enigma máximo da escalabilidade global. Porque com a queda de Roma, a Europa virou um tabuleiro feudal todo estilhaçado. E a Igreja preencheu esse vácuo de poder com um modelo de negócios sem precedentes na história. E o desafio deles era gigantesco, né? Imagina como manter a integridade total de uma mensagem, de uma doutrina espalhada por milhares de comunidades com línguas e culturas diferentes, séculos antes de existir o telégrafo ou o rádio. Se a mensagem fosse corrompida localmente, a instituição se fragmentava inteira. E a solução que eles desenvolveram foi basicamente um modelo definitivo de franquias. O mecanismo era uma combinação letal de centralização de doutrina e descentralização de operações. O Papa e o alto clero lá em Roma mantinham o monopólio da visão estratégica e da teologia.
E isso era distribuído por uma rede supercapilarizada de arquidioceses, dioceses e lá na ponta, as paróquias. E o grande protocolo padronizador que impedia a fragmentação dessa rede toda era o uso do latim e do cânone escrito. Pensa num padre na zona rural da França ou nas montanhas de Portugal. Ele operava problemas puramente locais, né? Mediando o conflito na vila, cuidando de doentes. Sim, prestando assistência social. Mas a missa que ele rezava e as leis às quais ele respondia eram rigorosamente o mesmo protocolo ditado por Roma. Era uma estrutura de Estado maior, coordenando funções perfeitamente sincronizadas, unindo o poder político, econômico e espiritual. Então a gente chega num ponto da história onde a humanidade já dominava as estruturas, a logística, a escalabilidade territorial e a estratégia. Parecia que o pacote da administração estava fechado. Completo. Parecia, mas tinha um detalhe gigante aí. Qual? Até o século XVIII, o mundo inteiro, mesmo as organizações mais complexas, operava no ritmo da biologia e da natureza. A navegação dependia dos ventos, a agricultura da chuva. E o limite de qualquer trabalho humano era a exaustão física e, claro, a luz do sol. Então, o paradigma da realidade foi quebrado de vez. O surgimento da máquina a vapor na Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial não mudou apenas as ferramentas que a gente usava, mudou a fundação psicológica da sociedade. A força muscular se tornou praticamente irrelevante. E isso alterou o próprio conceito do que significa tempo para nós. Antes das fábricas, o ser humano operava num tempo orientado pela tarefa. O artesão acordava com o sol, fazia os sapatos e, quando o sol se punha, o trabalho simplesmente terminava. Mas com o advento da fábrica e das luzes artificiais a gás, a máquina que não sente dor e não precisa dormir passou a ditar o ritmo. E quem trabalha não vende mais a habilidade de fazer um sapato. Vende o próprio tempo. Vende 16 horas da sua vida batendo num pedaço de metal. O relógio substituiu o sol como o grande mestre da rotina humana. E essa nova rotina mecânica exigiu uma reformulação brutal da gestão, especialmente quando a gente entra na segunda revolução industrial. Eletricidade, petróleo, aço, a invenção do automóvel. A escala de demanda global explodiu. Uma fábrica não era mais apenas uma oficina grande. Era um ecossistema gigantesco que precisava eliminar qualquer fricção de ineficiência. E é aí que nascem o Taylorismo e o Fordismo. Aquela busca clínica quase paranoica pela racionalidade no chão de fábrica, né? O mecanismo do Frederick Taylor foi, na essência, divorciar o cérebro das mãos. O operário não precisava mais pensar. O Taylor usava cronômetros para medir os micromovimentos de cada trabalhador, eliminando 1 segundo aqui, meio segundo ali, para ditar a única e perfeita maneira de realizar uma tarefa. E o Henry Ford pegou essa lógica e colocou em movimento contínuo com a linha de montagem. O produto ia até o homem e o homem apertava a mesma porca 8 horas por dia, por anos a fio. É o auge da produtividade material. Mas que esconde uma fragilidade profunda. Nas fontes tem uma tirinha clássica, daqueles personagens Frank e Ernest, que sintetiza a tragédia invisível dessa era. 2 operários estão lá, na esteira de montagem. E um diz para o outro, vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Caminhar até o final dessa esteira, para descobrir o que eu estive construindo nos últimos 30 anos. É engraçado, mas dói no fundo, né? Dói muito, porque revela o custo dessa mecânica toda. A extrema divisão do trabalho gerou a alienação total. O ser humano não se via mais no fruto do seu trabalho. Extensão de carne e osso acoplada à máquina, uma peça facilmente substituível. Se quebrasse de exaustão, era trocada por outra no turno seguinte e a esteira continuava. E o grande problema sistêmico que a administração enfrentou a seguir foi que a eficiência extrema, sem propósito nenhum, não é sustentável a longo prazo. Tratar humanos puramente como peças mecânicas gerou greve, gerou revolta e uma queda drástica na qualidade. O modelo simplesmente quebrou.
Foi a dor desse desequilíbrio que forçou o surgimento de uma nova era na gestão, a teoria das relações humanas. A administração precisou aprender na marra que o estado emocional, a motivação e a liderança empática não eram frescura, eram as engrenagens essenciais sem as quais o maquinário da eficiência colapsava de vez. Então, o que significa tudo isso quando a gente olha para a nossa jornada histórica como um todo hoje? Fica evidente que administrar nunca foi apenas sentar numa cadeira e assinar papel. É a arte incessante de focar o esforço humano contra o caos. Seja o escriba contabilizando grãos, o inspetor do Império Persa garantindo que a informação não seja corrompida, o sacerdote reproduzindo a doutrina, ou o cronometrista do Taylor fatiando segundos da linha de produção. A forma como a gente gerencia é o reflexo direto de como a gente supera a restrição primária da nossa época. E as restrições mudam constantemente, o que exige que a ferramenta também mude. Se a gente resumir essa evolução milenar, veremos um padrão muito claro. As civilizações antigas e os sistemas feudais tinham como foco organizar a escassez da terra, enquanto os impérios e organizações militares voltaram suas mentes para gerenciar e controlar as tropas e o território. E as evoluções industriais mudaram o foco humano para o gerenciamento obsessivo do tempo da máquina. E isso nos traz a uma encruzilhada fascinante para o futuro, que foi muito bem levantada pela professora Fei-Fei Li de Stanford. O que ela disse? Ela vislumbra a iminência de uma era onde a inteligência artificial vai otimizar nossa produtividade a níveis estratosféricos, alinhada com longevidade e energia limpa. Uma quebra total de paradigma. Uma revolução nas fundações da gestão. Ao longo de toda a história que narramos hoje, a mente humana foi o administrador, o processador central tomando as decisões para controlar o recurso escasso. Mas agora que entramos na era da inteligência artificial generativa, estamos criando máquinas que não apenas apertam porcas mais rápido, mas que podem analisar dados, identificar ineficiências e tomar decisões processuais sozinhas. Exato. Se o software autônomo assumir o papel do escriba, do inspetor persa e até do cronometrista das indústrias modernas, a pergunta que fica é qual será o papel essencial dos administradores humanos quando as máquinas se autogerenciarem? O que vai sobrar para a mente humana liderar numa era focada não mais na sobrevivência, mas na abundância cognitiva? Essa é a grande fronteira. A pirâmide que a gente começou analisando lá no Egito, subitamente fica de ponta cabeça, e o propósito do trabalho humano ganha um contorno inteiramente novo. É um prato cheio, um mistério gigante para digerir e refletir durante o resto do dia. Com certeza, muito o que pensar. Fica aqui o nosso muito obrigado pela companhia em mais essa exploração histórica. O convite permanece aberto. Continuem questionando as engrenagens invisíveis do mundo ao redor de vocês. Nos vemos no nosso próximo mergulho. Até lá. A simples menção da palavra burocracia costuma causar um arrepio instantâneo na espinha de quase qualquer pessoa, né? Ah, com certeza. É automático. É só lembrar da última vez que foi necessário tentar cancelar um plano de telefonia ou, sei lá, aprovar a planta de um imóvel numa repartição pública. Nossa, é sempre uma dor de cabeça. Exato. Aquela sensação horrível de ser jogado de um departamento para o outro, ouvindo sempre aquela clássica frase, sinto muito, mas o sistema não permite. É, o famoso sistema caiu. Pois é. A palavra acabou virando quase um sinônimo absoluto para lentidão, montanhas de papelada inútil e uma frustração bem profunda. E assim, é uma reação perfeitamente compreensível e quase universal nos dias de hoje, sabe? A imagem mental imediata que se forma é aquela de salas poeirentas, pilhas de carimbos, filas que dão voltas no quarteirão. Totalmente. Mas o que é fascinante aqui é que, se a gente olhar para a história e para a teoria pura da coisa, a burocracia não nasceu com o intuito de ser um obstáculo ou uma ferramenta de tortura psicológica. Que é o que parece hoje em dia. Sim, parece muito. Mas, pelo contrário, ela foi concebida para ser uma das maiores e, incrivelmente, mais justas inovações organizacionais da história da humanidade. Olha só. E é exatamente por esse contraste gigantesco entre a intenção original e a prática atual que a nossa imersão de hoje vai mergulhar fundo na teoria da burocracia na administração. Muito bom.
E a nossa missão nesta análise não é só abrir um dicionário e ficar definindo termos acadêmicos de forma engessada, não. Nós queremos resgatar o propósito revolucionário dessa ideia. Uhum. Entender a raiz da coisa. Isso. Queremos entender como um sistema que foi desenhado milimetricamente para ser o ápice absoluto da racionalidade humana acabou ganhando essa fama tão terrível. É uma ironia histórica, na verdade. Exatamente. E, claro, descobrir como as organizações modernas estão tentando quebrar essa maldição hoje em dia. E para entendermos essa transformação, ou melhor, essa ironia, a gente precisa voltar um pouco no tempo e observar o cenário que exigiu que essa invenção acontecesse. Final do século XIX, certo? Isso. Final do século XIX e início do século XX. O mundo estava passando por uma ruptura sem precedentes com a segunda revolução industrial. Uhum. De repente, a escala das coisas simplesmente explodiu. Não se tratava mais de administrar, sei lá, uma pequena oficina de artesãos onde todo mundo se conhecia pelo nome. Sim, o dono conhecia cada funcionário. Exato. Agora a gente estava lidando com fábricas que empregavam milhares de operários, ferrovias que cortavam continentes inteiros, nações gerindo populações urbanas gigantescas. Ok, vamos desvendar isso. Era fundamentalmente um problema de escala, então. Exatamente, escala pura. As antigas formas de liderança, que eram baseadas muito no improviso ou no olho do dono, começaram a entrar em colapso. Porque é humanamente impossível gerenciar uma malha ferroviária continental usando só a intuição. Não dá, a conta não fecha. Pois é. E é nesse cenário de caos iminente que entra a figura central da nossa história, que é o sociólogo alemão Max Weber. Ah, o Weber. Nascido em Erfurt, na Alemanha, em 1864. Ele começou os estudos no direito, lá em Heidelberg, migrou para a economia e acabou virando um dos grandes pais da sociologia moderna. E o Weber é uma figura incrivelmente magnética, sabe? O perfil intelectual dele é tão complexo quanto as estruturas que ele acabou mapeando. Ele era, assim, o verdadeiro arquétipo do erudito inquieto. Eu li que ele tinha uma capacidade de trabalho absurda. Hercúlea, uma produção literária fora do comum. Ele analisava de tudo, desde o direito agrário romano até religiões orientais. Caramba! Mas essa mesma mente brilhante, que tentava a todo custo organizar o caos do mundo, cobrava um preço altíssimo do próprio corpo dele. A saúde não aumentou. Não aguentou. Ele sofreu crises severas de esgotamento nervoso, uma estafa tão profunda que chegou a afastar ele das salas de aula e do trabalho intelectual por anos a fio. Nossa, que pesado. Sim, e ele acabou falecendo precocemente em 1920, vítima da gripe espanhola, deixando a obra mais monumental dele, que é Economia e Sociedade, inacabada. É uma perda imensa. E a visão de mundo que o Weber desenvolveu durante esses anos de estudo frenético era, assim, muito particular. Se a gente pegar outro grande pensador da época, tipo Karl Marx, o motor da história para ele era sempre a luta de classes, né? O conflito econômico. Uhum, a base material. Exato. Mas o Weber olhava para a sociedade moderna e enxergava um motor completamente diferente impulsionando as mudanças. Ele via a racionalização. Ele cunhou essa ideia que eu acho incrivelmente poética de que o mundo estava passando por um desencantamento. O desencantamento do mundo. É um conceito lindo, mas que carrega uma melancolia profunda, sabe? E é cirúrgico para entender a burocracia. Como assim? Para ele, a marcha da humanidade estava de forma inexorável, deixando para trás as explicações mágicas, místicas e aqueles costumes baseados puramente na tradição cega. Entendi. A magia, a superstição e até os laços afetivos estavam recuando para dar espaço ao cálculo, à previsão matemática, à eficiência técnica pura. O mundo estava se tornando explicável, previsível e administrável. Olha, é uma analogia perfeita com trocar uma varinha mágica por uma planilha de Excel. Nossa, perfeito. É bem isso. A tradição e a intuição dão lugar aos dados, aos processos, né? Mas tem um ponto em toda essa fundação que me deixou muito perplexo. Qual? Porque quando a gente pensa em burocracia, em regras de escritório, a gente pensa em algo totalmente frio, secular, sem alma nenhuma. Sim. Mas o Weber encontrou as raízes psicológicas dessa disciplina super rigorosa
num lugar completamente inesperado, que foi na religião. E essa é uma das conexões mais brilhantes que ele fez na carreira dele. Se a gente conectar a burocracia ao quadro geral daquela outra obra clássica dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o enigma se resolve perfeitamente. Explica isso melhor para quem está acompanhando a nossa análise. Claro. O Weber era um observador afiado de estatísticas demográficas. E ele notou um padrão inegável na época. O capitalismo moderno e as grandes empresas floresceram com muito mais força e rapidez em regiões de maioria protestante. Mais especificamente entre as vertentes calvinistas. Certo. E a grande pergunta que ele fez foi por quê? A resposta estava numa doutrina teológica chamada predestinação. Que é aquela ideia de que Deus já escolheu tudo, né? Só nascer. E não tinha essa de absolvição de pecados por um padre que pudesse mudar o destino. Cara, isso gerava uma angústia existencial terrível na pessoa. Absurda! Imagina viver com essa dúvida constante. A pessoa precisava desesperadamente de um sinal terreno, alguma prova de que ela era uma das eleitas por Deus para a salvação. E, ironicamente, o trabalho árduo, a disciplina implacável e o sucesso profissional contínuo passaram a ser vistos como esses sinais, não é? Sim, o sucesso era o sinal divino. Mas tinha um detalhe muito crucial aí. A religião proibia estritamente a ostentação. Ah, não podia esbanjar. De jeito nenhum. Você não podia pegar os lucros desse sucesso e gastar em festas, roupas luxuosas ou se entregar à preguiça. Então, o que sobrava para essa pessoa fazer com o dinheiro? Reinvestir no próprio negócio de forma totalmente metódica. Caramba. Essa disciplina severa, essa abnegação das emoções em prol do trabalho sistemático e incessante, criou um tipo de personalidade que foi o adubo perfeito para o que viria a ser a máquina burocrática. Faz todo sentido. Foi a religião que ensinou o homem ocidental moderno a separar o seu prazer pessoal do seu dever profissional, a seguir regras estritas e a ver virtude na repetição metódica. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque o comportamento humano já estava sendo moldado para aceitar essas rotinas rígidas. Mas para que essa enorme engrenagem de fábricas e governos comece a rodar de fato, existe um requisito básico nas relações de poder. Alguém precisa dar as ordens e milhares de outros precisam aceitar essas ordens voluntariamente. Exatamente. O que nos leva direto a entender os alicerces da obediência na visão de Weber. Afinal, por que nós obedecemos a um chefe ou a um governante? Essa pergunta é o coração da estabilidade de qualquer organização. O Weber percebeu que a força bruta, sozinha, não sustenta um governo ou uma empresa por muito tempo. Uma hora o pessoal se rebela. Sim, as pessoas precisam acreditar que a ordem é legítima. E ele classificou essa legitimidade em 3 tipos ideais de autoridade. Vamos passar por eles. A primeira é a autoridade tradicional. Ela é baseada nos costumes cristalizados pelo tempo. É a autoridade do patriarca numa família ou de um rei numa monarquia feudal, sabe? Sim. As pessoas obedecem simplesmente porque sempre foi feito assim e sempre será. É basicamente o peso do passado governando o presente. E depois a gente tem a segunda forma, que é a autoridade carismática, certo? Isso. Que eu acho fascinante, porque ela não vem de uma regra ou de um costume antigo, mas sim das características excepcionais de um indivíduo. O magnetismo pessoal. Exato. Aquele magnetismo quase hipnótico. É a devoção a um líder que parece ter qualidades heróicas, proféticas. Pensemos em grandes líderes revolucionários, ou até naqueles fundadores de startups modernas que arrastam multidões com aquelas visões de futuro incríveis. Bem lembrado. Mas assim, a autoridade carismática tem um defeito fatal do ponto de vista organizacional. Ela é extremamente volátil. Porque depende da pessoa física, né? Totalmente. Se o líder carismático toma uma decisão desastrosa, perde o encanto, adoece ou, enfim, morre, toda a estrutura que dependia dele entra em colapso imediato. Não tem estabilidade nenhuma. Nenhuma. Não há continuidade garantida. É muito arriscado construir um império global dependendo só do carisma de um único indivíduo. E aí que entra a terceira via, que é a grande estrela da nossa análise e a fundação do mundo moderno, que é a autoridade racional legal. A queridinha da burocracia. Isso. Porque nessa forma de poder, a obediência não é devida a um rei do passado, nem a um herói carismático do presente.
A obediência é garantida pelas regras, pelas leis e pelas normas de um regulamento que é reconhecido e aceito pelo grupo. Exato. O poder pertence ao cargo, e não à pessoa que ocupa a cadeira. Mas trazendo isso para o mundo prático, eu preciso te questionar uma coisa. Pode falar. Na vida real, a coisa não é tão cirurgicamente dividida assim, não é? A gente vê o tempo todo presidentes ou diretores que ocupam um cargo legal, que é cheio de regras, mas que arrastam nações inteiras justamente por causa do carisma. Ah, essa é uma observação muito perspicaz, e o Weber sabia perfeitamente disso. Tanto que ele chamava essas categorias de tipos ideais. Tipos ideais. Que são modelos teóricos puros, criados apenas para facilitar a análise acadêmica. No mundo real, que é caótico, as organizações humanas sempre misturam e sobrepõem esses tipos. Faz sentido. No entanto, o grande salto conceitual que a teoria da burocracia exigiu foi justamente a tentativa de purificar a administração. Tirar as emoções da jogada. Isso. Para construir empresas e governos imensos que sobrevivessem por séculos, a decisão lógica foi ancorar toda a arquitetura exclusivamente na autoridade racional legal. A dependência do carisma ou dos laços familiares precisava ser exterminada, em nome da previsibilidade e da eficiência. Entendi. Então, se a gente chega à conclusão de que o regulamento é a autoridade suprema e que o cargo é mais importante que o indivíduo, como a gente desenha o esqueleto dessa organização perfeita partindo do zero? Boa pergunta. Como transformar essa teoria numa empresa que funciona todo dia de manhã? A burocracia clássica se apoia em 3 pilares inegociáveis, que são a racionalidade profunda, a impessoalidade absoluta e a formalidade nas relações. E para sustentar esses 3 pilares na prática do dia a dia, a estrutura precisa seguir alguns princípios de funcionamento muito claros. A gente tem 7 princípios fundamentais aqui. Vamos destrinchar eles. O primeiro passo é pegar o grande objetivo da organização e fatiar ele. É a divisão racional de tarefas. Ninguém faz o produto inteiro sozinho. Linha de montagem mesmo. Isso. Cada setor e cada pessoa tem uma função específica, descrita metodicamente num manual, para garantir que o processo flua sem sobreposições ou gargalos. E uma vez que as tarefas estão divididas, a gente precisa saber quem responde a quem. O que nos leva ao segundo princípio, que é uma hierarquia piramidal definida por regras explícitas. O organograma. Exato. Não é uma subordinação de uma pessoa inferior a uma pessoa superior por um status divino. É a subordinação de um cargo de menor responsabilidade a um cargo de maior controle. Os direitos e deveres de cada assento estão escritos e blindados. O que nos leva ao momento de preencher esses assentos, né? O terceiro e o quarto princípios dizem respeito a quem entra na empresa e como essas pessoas são recompensadas. Certo. A contratação deve ser baseada puramente em regras de igualdade formal e preparo técnico atestado por diplomas ou testes. É a semente da meritocracia corporativa moderna. Concurso público, provas de seleção. Exatamente. E para garantir a estabilidade, estabelece-se a equiparação salarial. 2 pessoas ocupando funções idênticas, com as mesmas responsabilidades descritas no regulamento, devem receber remunerações semelhantes, eliminando as negociações baseadas em, simpatia. É um escudo contra o protecionismo, total. E a carreira dessas pessoas lá dentro também não fica ao acaso. O quinto princípio determina que as promoções sejam reguladas por normas totalmente objetivas. Tipo tempo de serviço. Isso, tempo de serviço ou métricas de desempenho catalogadas. 0 favoritismo. E para coroar isso tudo, temos o 6º princípio, que é a separação total entre a propriedade e a administração. Muito importante isso. Demais. Ou seja, entre a vida privada do funcionário e a sua função pública ou corporativa. O patrimônio da empresa não se confunde jamais com o patrimônio de quem a administra. Separar o dinheiro do caixa do dinheiro do bolso. Exato. E tudo isso fechado pelo último princípio, o 7º, que diz que as regras valem para todos, do estagiário ao diretor-geral. Olha como os mecanismos formais costuram essa engrenagem para que ela nunca dependa da memória ou da boa vontade de ninguém. Tudo possui um caráter legal, regido por regulamentos pré-estabelecidos. A comunicação é essencialmente formal. Tudo no papel.
Sim, se não está registrado por escrito, num memorando, num formulário aprovado, aquilo simplesmente não existe no universo corporativo. A profissionalização garante que a máquina continue rodando de forma idêntica, não importa quem se aposente ou quem seja contratado hoje. Sabe, dissecando esses princípios assim, passo a passo, a imagem que me vem à cabeça é a de uma arbitragem de futebol que entra em campo com os olhos vendados. Como assim? A burocracia ideal não quer saber se o funcionário é amigo do presidente, se vem de uma família rica ou qual é o sobrenome dele. Ela só quer saber se ele passou na prova técnica e o que o livro de regras determina para a situação dele. Nossa, uma metáfora ótima. E é engraçado porque hoje em dia a gente escuta a palavra impessoalidade e acha que é algo frio, desumano. Mas se olharmos para o contexto histórico, a impessoalidade foi um escudo incrível contra a corrupção. Sim, sem dúvida. Basta imaginar um mundo onde alguém só conseguia um cargo público se fosse sobrinho de um conde, ou onde a punição por um erro mudava drasticamente dependendo de quem o cometia. A burocracia tentou extirpar o nepotismo e criar uma justiça através do rigor da regra. E essa é a verdadeira chave para compreender o encanto original desse sistema que hoje a gente tanto critica. O favoritismo, aquelas intrigas de corte e as decisões baseadas no humor do chefe foram teoricamente banidos. Teoricamente. Na teoria. A eficiência técnica se tornou a única bússola. A burocracia prometia entregar previsibilidade, justiça e uma capacidade de produção quase infinita. Porém, tem um problema. Qual? Todo esse rigor matemático aplicado a seres humanos levanta uma questão monumental. E é exatamente aqui que a genialidade analítica do Weber se mostra quase profética. Ele próprio percebeu com uma angústia notável que tinha um veneno lento escorrendo pelos dutos dessa máquina perfeita. Exatamente. O grande mistério é, se o objetivo supremo do modelo é ser o pico absoluto da eficiência racional, como é que essa própria estrutura acaba gerando o seu exato oposto no mundo real? O grande paradoxo... Como chegamos àquela lentidão desesperadora, ao excesso de carimbos e à total ausência de bom senso que a gente vê nas repartições. A matemática pura não parece fechar nessa equação. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, trágico é justamente o mecanismo desse paradoxo. O Weber previu as consequências sombrias desse modelo num conceito que ficou muito lendário na sociologia, que é a gaiola de ferro. A famosa gaiola de ferro. Sim, ou Stahlhartshäuser, no original em alemão. O Weber via que a busca incessante pela eficiência e pelo controle racional ia, de forma inevitável, transformar a sociedade humana num maquinário gigantesco e frio. E nesse maquinário, o indivíduo perderia toda a sua autonomia. Viraria uma peça. Um parafuso. O ser humano seria reduzido a ser só mais uma pequena engrenagem com uma função restrita, aprisionado numa gaiola invisível feita de regras e procedimentos, onde a espontaneidade e a liberdade individual seriam totalmente sufocadas. E é aí que os teóricos da administração que vieram depois do Weber começaram a mapear o estrago. Eles catalogaram o que chamaram de disfunções da burocracia. A máquina começa a colapsar quando ocorre uma inversão de valores. O meio se torna infinitamente mais importante que o fim. Perfeito. A regra vira Deus. É o momento em que a regra deixa de ser um instrumento para ajudar a empresa e passa a ser tratada como algo sagrado que precisa ser adorado. Um exemplo clássico que a gente vê direto. O funcionário de atendimento está lá, vê um cliente com um problema urgente, sabe exatamente como resolver, mas ele cruza os braços e diz, desculpe, falta a assinatura no campo 14 do formulário azul. E não resolve. Não resolve. O formulário azul se tornou mais importante que a solução do problema do cliente. A regra virou um escudo de proteção pessoal. Essa é a essência do que a gente chama de excesso de formalidade e rigidez extrema. E as consequências organizacionais disso são em cascata. Ocorre uma lentidão paralisante, porque a desconfiança do sistema exige que cada pequeno papel passe pela aprovação de 20 departamentos diferentes, né? Ninguém quer assinar sozinho. Ninguém quer a responsabilidade. Junto a isso, surge uma resistência feroz a qualquer tentativa de inovação ou mudança.
Afinal, a identidade do burocrata está totalmente atrelada ao domínio que ele tem sobre aquelas regras antigas. Mudar o processo significa destruir a base do poder dele dentro da gaiola. E o mais cruel de tudo isso, talvez, seja a profunda alienação do funcionário. Quando a divisão do trabalho atinge aquele nível milimétrico, quem executa uma tarefa isolada perde completamente a visão do todo. A pessoa perde o sentido do que está fazendo. Sim, a pessoa aperta um parafuso o dia inteiro, todos os dias, mas ela não sabe se está construindo um trator ou um avião. O indivíduo perde a conexão emocional com o propósito do trabalho, deixa de ver o impacto final e passa a operar no modo automático. É triste. A organização inteira se torna autista, cega para o ambiente externo, porque está lá obsessivamente focada em auditar o próprio umbigo regulatório. É um diagnóstico clínico assustador, na verdade. É uma paralisia induzida pela busca da perfeição. E claro, o mundo corporativo e os governos não podiam simplesmente cruzar os braços e aceitar essa paralisia. Especialmente hoje, onde a velocidade das mudanças é exponencial. O mercado não espera. Não mesmo. Eles precisaram buscar ferramentas, novos paradigmas de gestão para tentar quebrar os barrotes ou pelo menos flexibilizar as portas dessa gaiola de ferro do Weber. E isso nos leva aos esforços contemporâneos de reformulação organizacional. E quando a gente olha para essas soluções que tentam minimizar os estragos desse excesso burocrático, vê os conceitos que exigem uma mudança profunda de mentalidade. Não é só pintar a parede do escritório de outra cor para parecer legal. Colocar um puff colorido na sala, né? Isso, não é isso. Fala-se muito, por exemplo, em reengenharia de processos. E é super importante esclarecer que reengenharia não é revisar o manual para cortar uma etapazinha de aprovação. É uma abordagem muito mais agressiva. É destruir para construir de novo. Exato. É implodir o processo atual até as fundações e perguntar, vem cá, se a gente fosse criar essa empresa hoje, do absoluto zero, com a tecnologia que temos, como a gente faria? É uma tentativa de destruir a gaiola antiga por completo antes de construir algo mais enxuto. Outra frente muito vital de reformulação ataca justamente aquela alienação e perda de autonomia que a gente mencionou. São abordagens como a gestão participativa e o conceito de empowerment. O famoso empoderamento. Isso que é uma descentralização radical de poder. A ideia central aqui é devolver a capacidade de tomada de decisão para quem está de fato com a mão na massa. Em vez de uma regra engessada lá do topo da pirâmide determinar como o problema de um cliente na base tem que ser resolvido. O que demora séculos. Demora séculos. O sistema agora dá a chave à autoridade para o funcionário da linha de frente usar o bom senso, resolver a questão e prestar contas do resultado final. E não mais apenas do preenchimento do método. Cara, se a gente fizer um paralelo com a história da tecnologia, é como se a burocracia clássica idealizada lá pelo Weber fosse um daqueles computadores mainframe gigantes e obscuros da década de 70. Boa comparação. Tudo, absolutamente todo o processamento, precisava ser enviado e centralizado num único cérebro gigantesco que tomava as decisões sozinho e mandava a resposta pronta. O gargalo. Já essas propostas modernas de empowerment e de uma cultura organizacional adaptativa seriam a equivalente à computação em nuvem e aos aplicativos que rodam direto nos nossos celulares hoje. Faz todo sentido. O poder de processamento e de decisão é distribuído e empurrado de volta para as bordas da rede, direto para as mãos de quem está usando. E isso é vital, porque o ambiente de mercado hoje muda muito mais rápido do que qualquer comitê central conseguiria redigir e aprovar um novo manual de regras. É literalmente uma transição de paradigma de sobrevivência para essas empresas. É o reconhecimento prático de que focar obsessivamente em métodos rígidos não garante mais o sucesso. O mercado engole. Engole vivo. O foco migra dos meios para os fins, ou seja, para os resultados reais e para a capacidade da empresa de se adaptar, respirar junto com as mudanças do mundo e, principalmente, confiar na inteligência de quem trabalha lá, em vez de apenas na precisão da regra escrita. Então, o que a gente pode destilar de toda essa nossa jornada conceitual hoje? Recapitulando tudo que descobrimos aqui, a burocracia, longe de ser um plano malévolo para atrasar a vida das pessoas,
Foi uma resposta racional e super necessária a uma explosão colossal na escala das organizações durante a Revolução Industrial. Exato. Ela encontrou seu fôlego e sua base psicológica lá na disciplina e na renúncia emocional da ética calvinista, e a sua maior ambição era realmente muito nobre. Ela tentou criar um sistema de autoridade absolutamente impessoal e meritocrático para proteger as instituições contra os vícios do nepotismo e do poder arbitrário. E sem dúvida nenhuma representou um salto civilizatório gigantesco, né? A consolidação dos estados democráticos de direito modernos e o crescimento das grandes corporações, que a gente conhece hoje, não teriam sido possíveis sem essa arquitetura racional e legal. Com certeza. Sem essa estrutura de divisão de trabalho e mérito. Mas o grande drama é que o preço desse nível extremo de previsibilidade e controle foi o aprisionamento nessa temida gaiola de ferro da formalidade e da alienação. O preço foi alto. Foi muito alto. Isso forçou a administração moderna a buscar formas contínuas de descentralização e de resgate da flexibilidade humana para não morrer sufocada nas próprias engrenagens. Pois é. É a prova de que até os projetos mais lógicos e bem intencionados podem se voltar contra nós se a gente esquecer do fator humano. Com certeza. E antes da gente encerrar a nossa análise profunda de hoje, fica aqui uma semente final para a gente levar adiante. Uma reflexão que atravessa mais de um século de história. O que você tem em mente? Bom, se o Max Weber, lá atrás, olhando só para planilhas de papel, máquinas de escrever e processos metódicos, já sofria com o temor de que essa busca cega pela máxima eficiência ia nos prender numa estrutura fria e roubar a nossa liberdade criativa, o que ele diria hoje? Nossa! O que ele diria se pudesse olhar para as nossas redes, para os algoritmos de recomendação e para essas inteligências artificiais que já começam a governar de forma autônoma as nossas rotinas, as nossas contratações e os nossos acessos à informação. É uma provocação e tanto. Estaríamos nós apenas substituindo o carimbo de tinta por um código de programação invisível? Será que a gente está, neste exato momento, construindo a versão definitiva de uma nova gaiola de ferro? Só que dessa vez infinitamente mais eficiente, impossível de ser questionada e tão vasta que dentro dela nós já nem somos mais vistos como engrenagens físicas, mas sim reduzidos a meros pontos de dados num mar de estatísticas? Fica essa reflexão pesada para quem nos ouve. Muito obrigado por acompanhar mais esta imersão em conhecimento e até o nosso próximo encontro.